Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e o assunto hoje é arte da fofoca. E para a gente discutir a vida dos outros e a arte de contar e saber da vida dos outros, nós temos hoje aqui a presença ilustre de Luma, sacerdotisa Avani. Oi, galera! Oi, crianças! Temos também o nosso querido amigo e irmão de longas datas, de longas viagens, muitas viagens que a gente já fez, né, Raon? Raon Ferreira. E aí, galera, eu me chamo Raon e toda forma de arte é também um ato mágico. Temos também aqui volta aqui a nossa querida Lili Camargo. Boa noite, Lili. Boa noite. O Foco de Pestilência é um projeto do CALEM, Collegium Ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Mas antes, vamos com os nossos recadinhos do CALEM, nossos tradicionais recados. Primeiro, agradecer você que ainda está escutando a gente. Estamos aí há muito tempo sem atualização, né? É isso, quem é ouvinte das antigas sabe que isso acontece, às vezes a gente some um pouco, problemas da vida profana, da vida comum, do trabalho, enfim, outras questões, mas estamos aí de volta. Tem mais programa gravado, não vamos ficar subindo por muito tempo, não. Então, muito obrigado por todos que continuaram nos acompanhando, nos apoiando, mandando mensagem pra gente, perguntando quando a gente volta, e principalmente também quem não tirou seu apoio lá do Catarse. Temos ali as pessoas apoiando a gente, e é muito importante o apoio de vocês, mesmo quando não tem programa, porque a gente, mesmo sem ter programa, a gente tem que pagar a hospedagem do programa, que é em dólar, e o dólar vocês sabem como é que tá, né? Tá custando aí uns 3 rins e um bode no mercado negro. Então, muito obrigado por quem continua apoiando a gente, e quem quiser continuar apoiando, a partir de R$5 você pode colaborar com a manutenção e a sustentabilidade do projeto Foco de Pestilência. E eu vou falar para vocês aqui, eu estava aqui pensando antes da gravação, que eu estou tão feliz com a galera que continua apoiando o projeto, que eu estou pensando em fazer uma live, tipo aqueles programas que a gente fazia, de café com pestilência, que a gente convidava colaboradores do podcast, né, apoiadores, né, tô pensando em fazer uma live zona com todos os apoiadores vigentes, né, e a gente fazer um grande bate-papo, né, com todo mundo, assim, para tirar dúvidas, conversar, e, enfim, bater papo mesmo aí. E se vocês gostem dessa ideia, comentem aí, deixem comentários aí no Spotify ou no YouTube. Agora também o podcast está sendo upado automaticamente para o YouTube, pelo feed. Então deixem seus comentários por aí. Ou mandem mensagem pra gente nas nossas caixas de mensagem no Instagram, ou lá no Blue Sky, ou enfim, por onde vocês acharem melhor, tá bom? Bom, além do agradecimento, tenho que dar aqui os recados dos nossos participantes, né? Hoje nós temos 2 participantes no programa, que é a Luma e o Raon, e a Luma e o Raon têm aí um trabalho incrível para ser divulgado, especialmente nesse momento em que o Raon está lançando um financiamento coletivo para o próprio baralho cigano dele, o próprio Lenormand que ele está pintando. Ele vai falar sobre isso mais pro final do programa, mas eu já queria deixar registrado aqui para vocês não deixarem de colaborar com o financiamento coletivo do baralho Lenormand pintado pelo Raon Ferreira, né? Vocês encontram o apoio lá no catarse.me/baralho-cigano. E tem brinde, esse programa tem brinde, né? Ele falou que quem tirar print do apoio e mandar para ele na DM, informando que colaborou com o projeto, porque ouviu no podcast, ouviu aqui no Foco de Pestilência, ele vai mandar 2 pôsteres de presente para todo apoiador que for lá e mandar print para ele, falando que veio pelo podcast. Então, você tá aí agora, já dá pausa no programa, vai lá no catarse.me/baralho-cigano,
faz o seu apoio, tira o print e manda uma DM pra ele dizendo que você chegou lá pelo podcast para poder receber os seus 2 pôsteres gratuitamente, presente para os nossos ouvintes aqui. Você encontra também o trabalho do Raon lá no instagram.com/artesmágicas, com K. E a Luma, que também está aí participando do programa conosco hoje, ela também mandou um cupom para vocês aí. Então vocês podem acessar os serviços dela de oraculista lá no site dela, avanitarot.com.br. Também vai estar na descrição do post. Com o cupom FOCO, vocês ganham 20% de desconto nas consultas com ela. E olha, ela tá disputada, agenda lotada. Se eu fosse vocês, corria, né? Tá aí querendo saber da vida, vai lá ouvir o que ela tem a dizer. Vocês também encontram ela lá no Instagram, instagram.com/avanitarot. E bom, galera, temos aí também calendário, né? Calendário do Calem. Temos aí, este final de semana agora, dia 6 de abril, domingo, nós temos a Festa da Lei em São Paulo, lá na esquina do Meninão. Então, correm lá, procurem mais informações lá no nosso Instagram, mas vai começar, se não me engano, às 4 da tarde, vai até o dono do bar mandar a gente embora, vai ter show do Ira de Gaia, vai ter dança, vai ter leitura do livro da lei, vai ter um monte de coisa bacana, e vai ter gente legal para vocês conversarem, se divertirem e tal. Estarei lá em São Paulo também, visitando e participando com todo mundo lá da Festa da Lei para comemorar os 121 anos de escrita do livro da lei. E no final de semana seguinte, no domingo seguinte, dia 13 de abril, teremos Festa da Lei aqui no Rio, lá na Glória. Vai ser muito bacana também, vai ter o primeiro episódio do Magic Show, que é um documentário que o Calem participou do financiamento coletivo, um documentário com entrevistas com Grant Morrison, com Kenneth Anger, com uma galera boa aí, Angela Pucca, enfim, uma galera bacana aí das internets que fala sobre magia, que produziu e criou, né? Então é uma série, né, em alguns episódios. A gente vai estar exibindo o primeiro episódio com legendas em português lá na Festa da Lei do Rio de Janeiro, né? Além disso, a gente vai ter show com a banda Savasana, que quem já foi em outras festas da lei sabe como é que é, mistura sitar indiano com bateria e baixo e cajun e mais um monte de outras coisas. É bem animado, bem legal. E a gente também vai ter um ritual de Hathor, né, feito pelo pessoal do Kemetismo Brasil. Vai estar fechando o evento aqui no Rio de Janeiro. Então vai ter música, vai ter vídeo, vai ter ritual, vai ter dança, vai ter um monte de coisa. E vai ter leitura do livro da lei também, né? Claro que tem que ter. Né? E de poesia e de outras coisas. Vai ter um microfone aberto para quem quiser falar e declamar e cantar durante o evento, tá bom? Então, 6 de abril em São Paulo e 13 de abril aqui no Rio. E em São Paulo também teremos o curso de viagem astral nos dias 26 de abril e 10 de maio, né? 2 sábados. Então, correm lá na página no Instagram do Calem para ver maiores informações sobre os cursos, fazerem suas inscrições lá no Simpla e aprenderem a viajar aí pelos espaços etéreos do além, quem sabe quem, né? E aqui no Rio a gente também deve ter módulo de viagem astral lá para maio. Então aí vocês fiquem ligados nas nossas redes para saber aí as informações do curso aqui no Rio. E nossas redes, como sempre, Calem com um L só. Parem de escrever Calem com 2 L's. Calem 418, seja lá no Blue Sky, no Instagram, no YouTube ou no Facebook, para quem ainda usa Facebook. É isso, galera. Tenham todos um ótimo programa. A Luma teve um probleminha no áudio, dá para ouvir direito, mas o microfone dela estava com chiado, estava com ruído, a gente tentou limpar, ficou melhor, assim, vocês vão sentir que a voz dela, o áudio dela tá um pouquinho deficiente, mas tá limpo, tá claro, dá para ouvir com tranquilidade. Só tá um pouquinho chiadinho, tá bom? Mas fora isso, o programa tá maneiro, tá bacana, e esse é um programa curto, né? Aproveitem, né, para um programa curtinho aí, mas já tem um programa de 3 horas aí gravado para vocês ouvirem em breve, tá bom? Um beijo a todos vocês e bom programa. Então, galera, e aí, meus queridos? Sejam bem-vindos aqui ao Foco de Pestilência. Muito obrigada. Uma honra estar aqui, sou ouvinte do podcast, né? De ouvintes a mesa, a convidados. Olha só, que maneiro. Muito legal ter vocês aqui, cara. Obrigado pelo convite, cara. E, bom, a gente vai discutir hoje aqui, para quem não entendeu a referência da abertura, ou quem não viu a capa do programa, o título, etc., né? O nosso assunto hoje é baralho cigano, né? Que é conhecido como baralho, assim, das verdades nuas e cruas. Sempre que alguém fala comigo de baralho cigano, fala assim, cara, baralho cigano é brabo, não tem meias palavras,
baralho cigano cospe na sua cara, pisa nas crianças e é isso aí, você que se lide com isso. Eu quero saber se é isso mesmo, a gente vai discutir isso aí hoje, né? E alguns outros aspectos da história, enfim, da leitura, das características do baralho. Mas eu acho que a pergunta de abertura, que é a pergunta que todo mundo faz e que inclusive eu fiz, e eu acho que isso chegou a ser abordado num dos primeiros programas do Foco de Pestilência, em que a gente fala de tarô. E aí a pergunta que fica é, né, tipo assim, baralho cigano é tarô, não é tarô? Porque tem gente que diz tarô cigano, por exemplo, eu já vi pessoas fazendo esse tipo de referência, né? E aí, existe tarô cigano? É um tarô? Não, né? O baralho cigano ele é um oráculo, mas ele tem uma estrutura completamente diferente, começando pela quantidade de cartas, né? O baralho cigano tem apenas 36 cartas. E eu acho que ele, no geral, tem uns arquétipos bastante amplos, né? Então, eu costumo associar os arcanos maiores do tarô tradicional com o baralho cigano de forma, né, mais ampla por conta desse viés um pouco mais divino do que terreno, né? A gente divide o tarô, por exemplo, em arcanos maiores e menores, onde os menores seriam aqueles um pouco mais restritos em interpretações e situacionais, né, talvez. Assim, mais terreno, né? E aí o baralho cigano, ele tem, né, esses arquétipos muito amplos, como seria os arcanos maiores. Eles não são tão restritos como os arcanos menores costumam ser, né? Os arcanos menores, eles são mais de cotidiano, menos uma extensão menor de leitura. Mas é isso, são quantidades de cartas diferentes, são método de leitura diferente. Não é considerado tarô pela estrutura toda, né? Eu acho que também vem muito de, assim, quem é leigo acha que qualquer oráculo de carta é tarô, né? Chama tarô, tudo de tarô, mas acho que é muito isso, assim, é um sistema diferente, com uma lógica, né, de arquétipos e de leitura um pouco diferente, mas a galera acostumou a chamar qualquer coisa de tarô, assim, mas é isso. Apesar de ter símbolos parecidos, né? Tem, por exemplo, a torre no baralho cigano, assim como tem a torre no tarô. Só que ambas têm significados e interpretações bastante diferentes, né? Até porque o Lenormand, ele veio do povo cigano, então a visão de mundo ali, a visão do que seria uma torre, é bem diferente, né? Então tem essa coisa. Por exemplo, temos a estrela também, num baralho e no outro, que, apesar da estrela ter significados bem próximos, assim, mas alguns são bem diferentes, né? Outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Como alguns conceitos, arquétipos, símbolos, eles são mais universais. Tipo, Sol e Lua tem no Lenormand, tem no tarô e tem nos 40 servidores. Então, assim, algumas coisas não dá para se livrar da simbologia porque ela é muito forte, né? Vai atravessar muitas culturas. Pois é, isso é muito legal, né? Quer dizer, justamente faz o link com uma das coisas que a gente quer tratar isso aqui hoje, que é o fato do baralho cigano, que já falamos aqui, tem esse nome chique de Le Petit Lenormand, ou Lenormand, ou baralho Lenormand, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Mas uma característica curiosa dele é que, eu não sei se historicamente já antecede muito, né? Mas ele tem essa coisa pictórica muito forte, coisa que o tarô tradicional, né, tinha os arcanos maiores bem desenhados desde o início, desde o final da Idade Média e tal, quando surgem os tarôs ilustrados, mas os arcanos menores, eles eram mais parecidos com um baralho normal, né? Eles tinham só os símbolos multiplicados e tal, que é o que a gente vai encontrar no Marcélia, por exemplo, e só o Rider-Waite-Smith vai ter todas as lâminas ilustradas, vai ter aquela coisa toda mais pictórica que vai acontecer na virada do 19 pro 20, assim, né? E a gente já vai ter, eu acho que o Lenormand acrescentando imagens nele já ali meados do 19, já pelo menos alguns anos antes, eu não tenho a data de cabeça aqui certinho, mas é interessante que aí já traz essa coisa da imagem, né? Mas, como a gente tá falando offline aqui, o Lenormand, que leva esse nome de uma forma meio confusa, né? A gente vai ter que falar disso aí, ele não surge como um quer dizer, bom, o Lenormand, falando de Lenormand e não de cigano, né? Depois a gente pode fazer essa distinção, acho que a Luma pode falar um pouquinho sobre isso, né?
que a gente chama de Lenormand e chama de baralho cigano, uma superposição que talvez seja mais recente do que parece. Não é isso, Luma? Isso, exatamente. Lenormand, ele é mais recente, né? E ele tem figuras muito associadas e atribuídas ao histórico da época ali da Europa mesmo. Só que alguns símbolos eles já vinham sendo trabalhados antes pelos clãs ciganos, com a vivência do povo cigano, né? E aí, por exemplo, a carta da casa, que é uma das cartas do Lenormand, ele é um símbolo que já foi modificado, porque originalmente ele era atribuído às tendas, porque os povos ciganos são povos nômades, então eles habitavam e moravam em tendas, né? E apesar desses símbolos ali do baralho cigano não serem muito bem definidos, porque não existia um oráculo que era um oráculo padrão de todo cigano, as ilustrações já ocorriam e todas, muito, como eu falei, muito voltadas à vivência do próprio povo cigano. E aí, por exemplo, no Lenormand a gente tem a carta do cachorro, que é uma carta que tem os significados ali relacionados à fidelidade, né? Tudo que a gente conhece aí do cachorro, que a gente atribui ao cachorro hoje, de ser leal, de ser fiel, de ser um amigo. E para o povo cigano, esse símbolo, né, estava mais atribuído ao cavalo. O povo cigano lidava muito com cavalos, tem histórias, contam-se histórias que os ciganos eles vendiam os cavalos por determinado preço e depois o cavalo voltava para o próprio cigano que vendeu ele, porque ele era, né? Então, assim, tem essa questão da amizade, do companheirismo, e aí o Lenormand é uma adaptação desses símbolos que vêm do povo cigano, né? E a gente estava falando justamente sobre a questão da Carta da Torre, que para o cigano uma torre representa uma coisa, e para a sociedade, né, a torre representaria outra. Então tem essa diferença bem clara, assim. E aí o Lenormand é mais recente numa adaptação desses símbolos que são, né, do povo nômade, né? A sensação é que são várias fontes, né, que vieram sendo assim, desenvolvidas em paralelo. Em algum momento rolou uma sistematização, uma colisão, aí, uma sobreposição, né? Se você tem a história do jogo de cartas, que já vem lá, tipo, do carteado europeu, que o pessoal já estava usando, virou meio que caiu na boca do povo, a galera estava usando mais como carteado, em algum momento foi adotado como oracular. Aí o povo cigano jogou um pouco da simbologia deles, puxou. Então, é um negócio que veio sendo passado assim, informalmente, até que alguém sistematizou e botou o nome da Lenormand, né, para fazer o marketing, aí ficou mais oficial, vamos dizer assim. Essa coisa da mistura das histórias parece bem isso mesmo, né? Porque a gente vai ter a ideia. Bom, baralho de cartas é uma coisa que vai existir há muitos e muitos anos antes do tarô, de qualquer outra coisa, né? Já era uma coisa que estava ali na cultura europeia, né? A história do tarô, que não interessa pra gente hoje aqui, particularmente, né? Mas a ideia dos arcanos mágicos do tarô, ela começa ali por volta do século XIV, era uma forma de você fazer uma certa... Era um tipo... Vou falar de forma muito vulgar aqui, mas era como se fossem brindes memoráveis de coroação, de prêmios, de lembranças que eram feitas do casamento dos nobres, etc. E fazia aquele cortejo, né, simbólico através das cartas e tal. Isso vai surgir lá no século XIII, XIV, aí tem tarô Sforza e tal, parará, mas era uma tradição que estava rolando e não tinha valor, não tinha uso, até onde se sabe, divinatório, né? O que talvez tenha acontecido com baralho normal de cartas, de jogo de cartas, que aí tem uma outra história, a galera vai na China, divide em naipe na China, e tem um monte de... Tem um negócio também, acho que, de cultura árabe, que era o Najib e tal. Isso parece que, meio que culturalmente, como qualquer coisa que para na mão do ser humano, né, o cara resolve fazer um uso divergente do que o negócio foi projetado, né? O cara fez um jogo, e aí alguém, eventualmente, começou a achar que aquilo ali servia para você, por causa da aleatoriedade, tirar a sorte. Como, por exemplo, algumas pessoas usavam muito, e usam até hoje, a bibliomancia. Abrir o livro numa página aleatória e tirar dali uma divinação, uma adivinhação qualquer. Mas na Europa, com relação ao tarô, isso vai acontecer ali com o Eteila, que era um cara que lança um livro de jogo de carta, literalmente livro de jogo de carta, de ais a
corte, carta de Ás a 10 e corte, etc. E aí surge essa coisa de usar cartas como oráculo, e aí ele publica um livro de oráculos, de tarô, enfim, aí mistura com a história do tarô e tal. E isso vai andando ali ao longo do século, não sei se agora é final do século XVIII, ou início do século XIX, mas isso cai na mão da Taylor, essa coisa de transformar um baralho de cartas em tarô. Mas aí começa a ideia de tarô, de ter arcanos maiores e tal. O Lenormand, que recebe esse nome por causa de também uma leitora, uma quiromante, pelo que eu saiba, acho que a Madame Lenormand, ela originalmente lia mão. Ou alguma coisa assim, né? Sim. E aí ela fica famosa e tal, né? Pode falar, Luma. Uma característica também do Lenormand, a gente tá falando sobre baralho, né, tarô, enfim, diferentes tipos de oráculo também, mas uma característica do Lenormand é que o Lenormand, ele tem o símbolo, né, ilustrativo, e também a carta correspondente do baralho comum, né? Isso é uma característica do Lenormand. E aí, se eu não me engano, os números 2, 3 e 4, eles não, até o 5, eu acho, eles não estão atribuídos ao Lenormand, mas as cartas de corte e as demais cartas estão ali também simbolizadas, presentes no baralho no Lenormand, e dá para ser feita essa leitura com baralho comum também, por conta dessa associação que foi feita, né? Isso aí que eu queria chegar. Que eram coisas separadas, como você falou, né? Você tinha uma cultura de imagens do povo romano, né, do povo cigano, que fazia oráculos com ele. Você tinha o jogo de cartas europeu, Isso. que se fazia a leitura a partir das próprias cartas, que, como você falou, né, se eu não me engano, era de 6 a 10, Ás, 6 a 10 e mais algumas cartas de corte. Acho que não eram todas as cartas de corte, tirava uma ou outra. E isso montava o baralho para fazer um jogo. Se eu não me engano, era um tipo de jogo de mesa, tipo um poker, sei lá. Que você tirava algumas cartas e jogava só com aquelas cartas. E aí aquilo ali era um jogo, virou divinação, e aí o número de cartas batia com o número de cartas, talvez, ali do povo cigano, e a coisa foi misturando. E a Madame Lenormand mesmo nunca jogou baralho cigano, pelo que eu sei. Ela só jogava esse outro com baralho de cartas normal, né? Com naipes e números e tal, né? Exatamente, mas ela ajudou a fazer essa associação do símbolo do povo cigano, né, com a ilustração que seria a oficial do Lenormand, né? Foi ela uma das pessoas que contribuíram para poder fazer essa diferenciação aí ilustrativa, apesar de ela realmente não ser uma jogadora de Lenormand, né? Foi um pouco depois da morte dela, né, que teve, eu me falha o nome do cara, mas teve uma pessoa que sistematizou essa associação. Isso, Johann, peraí, tá aqui, ó, Johann Caspar Hetschel. Aqui pela fonte que eu tô lendo, né, ele era, 1798, né, ele desenvolveu um jogo que eles chamam aqui a tradução de Jogo da Esperança, que era um jogo de tabuleiro que também podia ser usado como, né, como entretenimento ou como divinação. E aí ele fez umas adaptações aqui, por exemplo, um jogo que era composto, né, por cartas com emblemas, então cachorro, sol, essas coisas. Aí também tinha os naipes franceses e aparentemente, originalmente, os naipes alemãos também, que tem diferença ali. Aí parece que ele, né, retirou alguns naipes, estabeleceu outros, isso depois da morte da Lenormand, né? E aí, com uma jogada de marketing, ele usou o nome dela, que já era famosa ali, né, na alta sociedade, ela já tinha feito um nome, né, então para vender mesmo, para virar uma coisa assim, né, comercial. Então foi meio que uma homenagem, mas uma apropriação aí do nome também, né? Porque ela morreu rica, né? Tipo assim, não sei se rica, mas ela ficou famosa. Parece que ela, inclusive a primeira leitura, pelo menos a primeira leitura que deixou ela famosa, foi para Napoleão. Ela ela lê a mão do Napoleão, não foi nem carta, ela lê a mão do Napoleão e diz que a mulher do Napoleão ia pedir divórcio. E aí o Napoleão manda a mulher pra prisão. Na verdade, ela jogou primeiro pra mulher dele, dizendo que foi daí que ela chegou no Napoleão, entendeu? Jogou primeiro pra esposa dele, dizendo que ela iria casar com um homem influente e não sei o que, parará, e aí aconteceu.
E aí, pronto, ela já era mulher do Napoleão também acreditava nela por conta da esposa, e só foi crescendo a aquela coisa de né? tipo, ela previu que a mulher ia dar certo, que ia casar com um cara importante, aí quando a mulher aconteceu, casou com o Napoleão e tal, ela falou, minha taróloga pessoal, minha oracular pessoal aqui é foda, vou levar ela comigo pra alta sociedade, né, ganhou, entrou nas graças, assim. Só que aí depois ela arranjou essa treta de ter previsto o fim do casamento, qualquer coisa assim, Napoleão ficou bolado, né, mandou prender ela, então você vê que acho que esse aspecto da galera querer fazer a fofoca a treta do relacionamento tá na origem da coisa, né? Nem era tarô, mas já era a mulher que vai batizar. O poder do nome, né? O nome que o cara resolveu botar pro jogo foi da mulher que, porra, fez altas esquema lá de fofoca lá na corte do Napoleão lá, né? Aí a energia da Lenormand entrou no baralho e virou o baralho da vida alheia, né? Enfim, até meio pejorativo parece que falar isso, mas assim, mas ficou meio culturalmente dessa forma, né? Que é o baralho que é muito direto, né? Que fala muito. Mas eu acho que isso tem muito a ver com dois fatores, assim. Eu imagino, refletindo sobre essa questão toda, né? O primeiro fator é a origem dos símbolos, eles serem mais cotidianos. Uhum. Então, isso reflete uma objetivação, assim, da leitura. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com o fato de que veio o baralho cigano, ele veio justamente do povo, né? Uma coisa assim. Enquanto o tarô, ele tem toda aquela pompa acadêmica europeia, então a galera, né, magista, gostava de incutir um milhão de símbolos ali para você desvelar e tal. Enquanto a galera, no dia a dia, ela tá, né, é uma coisa mais objetiva, uma coisa mais oral, uma tradição oral, que você vai, ela é simplificada, passando de boca a boca. Então, eu acho que tem muito esse contraste justamente da camada popular, né, que o tarô, a camada popular que o baralho cigano atinge e a camada aristocrata que o tarô veio, assim. Cara, né? Muito legal. Vou abrir a pergunta para você agora, Aline, depois de fazer essa consideração, mas antes só queria aproveitar esse gancho que o Raul falou. Essa distinção, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas essa distinção que você fez agora é brilhante, né? Quer dizer, apesar da gente ter falado disso aqui no próprio programa, né? O tarô, a ideia de arcanos maiores, etc., ele literalmente nasce na corte. São baralhos que eram pintados com ouro. Né? Se você for catar os primeiros baralhos pintados, que ainda são muito antecedentes, não repetem exatamente a estrutura dos arcanos maiores de hoje em dia, mas são os antecedentes históricos, eles eram cartas de papel pintadas a ouro e tal. Enquanto o baralho cigano, ele vem de uma cultura popular, de uma cultura nômade, de uma cultura, né, de povos que estavam ali transitando pela Europa, às vezes muito mal, às vezes não, né, frequentemente mal vistos, expulsos, né, depois vão ser objeto de muito preconceito, vão ser perseguidos, etc. e tal. A gente sabe que a história do povo cigano é uma história muito complicada, com muitas dores, muitas dificuldades, condenados a viver às margens da sociedade, fora das cidades, etc. Então é muito interessante, né, você ver como uma ferramenta oracular se torna super aristocrática e voltada para as grandes aspirações do divino, né? E outra, as necessidades populares do dia a dia da comunidade, né? Que é saber se, cara, como é que vai ser meu dia. É muito, muito maneiro. Essa distinção tá assentada na origem dos baralhos, né? Muito legal. Eu também atribuo essa questão da fofoca do baralho, né, ao fato de ser bastante extenso e amplos os arquétipos das cartas de forma pessoal. Por exemplo, a carta da cobra, ela pode falar sobre sabedoria, mas ao mesmo tempo ela pode estar relacionada ali com traição, né? Uhum. Então, por mais que você seja uma pessoa que tem o domínio de todo do que cada carta fala, eu acho que exige um pouco de você uma certa mediunidade ou algum tipo de feeling para você entender o que ela fala naquele jogo, sabe? Então, assim, as pessoas me vêm jogando e falam assim, nossa, você joga bastante com a intuição, né? Como se não fosse necessário, ou como se não existisse todo um estudo por trás, e há muitos anos eu já estou trabalhando com isso, mas realmente é uma questão intuitiva, assim, eu acho que não que os outros oráculos não te exijam isso, mas eu acho que por conta dessa extensão de significados das cartas, exige um pouquinho mais da mediunidade, que aí acaba, mediunidade, né, e aí acaba sendo bastante pessoal, bastante particular, bastante, enfim. Acho que tem a ver com isso também.
Bacana. Aline, agora sim, surgiu o momento da sua pergunta. Desculpa. Vocês já falaram, então, que o Lenormand não é baralho cigano, né? Isso vocês já falaram, né? Sim. A gente falou que abordou essa diferença entre o baralho e as imagens, que depois vão se cruzar, né? Vão se cruzar na mão de um marqueteiro, né? De um vendedor, depois que a Lenormand morre, né? Então, é legal a gente pontuar que o baralho cigano, o Lenormand não é um baralho cigano e nem é usado pelas etnias ciganas. Isso é importante a gente dizer, né? Eu não sei historicamente a precisão dessas informações, mas o pouco contato que eu tive com acampamentos, etnias, é muito difícil a gente rastrear certas coisas, porque os clãs mesmo são muito fechados. E especificamente no Brasil, existe a coisa da cultura local. Então, as etnias ciganas daqui, elas são muito ou católicas, né? As mais antigas são católicas, ou hoje em dia muitas são evangélicas. E aí, devido a essa lavagem, né, da cultura nossa aqui local, muitas superstições e costumes foram se perdendo porque elas foram suprimidas pela igreja e tal. É por isso que a gente encontra muito facilmente pastorais ciganas nas igrejas, porque historicamente a igreja acolheu muito os imigrantes ciganos, muitos vieram escondidos, muitos renegaram o nome, trocaram de nome. A relação que a minha família tem com isso é muito dificultosa por conta disso. Meu avô escondeu muita coisa, então a gente tem acesso a coisas que a gente vai descobrindo aqui e ali, mas nada com muita precisão. Mas quando você faz algum contato com acampamentos, geralmente a gente tem dois tipos de posicionamento em relação a essas práticas. Ou você tem ciganos que vão ser totalmente contra e às vezes não se enxergam nada disso que a gente fala como cigano, práticas esotéricas, feitiços, não sei o quê, toda essa aura mística e mágica que a gente sempre exalta do povo cigano, eles não se reconhecem nisso. O que eles têm de diferencial em relação aos não ciganos seriam justamente as condutas civis mesmo, assim, em relação à escolaridade, ao relacionamento entre eles mesmos, né? Eles têm regras deles, idade de casamento, eles têm um regimento, né, do próprio povo, coisas que pra gente são até absurdas, as mulheres casam muito cedo, etc. Mas, enfim, na verdade eu não queria ficar falando, eu queria fazer uma pergunta, eu quis introduzir a pergunta. Vocês comentaram sobre... Tem a questão da Madame Lenormand e como ela associou esses símbolos. E aí eu queria saber de vocês se existe algum registro de algum oráculo parecido com isso, de onde ela tirou esses símbolos, porque o que eu tenho de informação é que nunca existiu um sistema oracular cigano, né, que use nada imagético. O que eu tenho de acesso seriam oráculos muito relacionados ao meio ambiente, à natureza, né, então a leitura do que está acontecendo no entorno e principalmente a leitura do corpo, né? A borra do café, que é muito europeia, a leitura de mãos, que é algo muito antigo, que ela acaba sendo transversal em várias etnias, dos Rom, dos Calon, dos Sinti, pega a Europa inteira e isso vem de muito longe e a gente não tem rastro, né? E aí tem a dificuldade também de ser uma tradição totalmente oral, a gente não tem registro de nada, marginalizada, escravizada muitas vezes, então não tem registro de nada, né? Então eu queria saber se vocês têm alguma informação sobre isso, porque hoje em dia aqui, quando a gente fala de baralho cigano, a gente pensa na Lenormand, mas o que eu conheço de tradição das etnias que ainda alimentam algumas superstições, que para eles isso é superstição, não é fé, não é religião, é superstição ou costume familiar, seria o uso do baralho de naipes, né? A tradição ela vai passando pela leitura de baralho de naipes e a informação não precisa que eu tenho é que esse uso dizem que nem era feminino, era masculino, como uma forma de uso oracular dos homens e substituição da leitura de mãos que sempre foi estritamente feminina. E aí nisso você pode atribuir também os dados, toda essa parte de jogos, porque os ciganos, principalmente
Estados Unidos e Europa sempre são muito ligados a essa coisa corrida de cavalo, aposta, não sei o quê, que é uma das ramificações de algumas etnias estarem relacionadas um pouco com isso. E também como uma forma de lazer, né? Então, a minha pergunta é isso, se vocês têm alguma informação de algum registro desses símbolos, porque para mim, pelo pouco que eu tenho, né, de informação, esses símbolos não são ciganos, eles são cotidianos do europeu, né, comum. Então, não existe realmente um registro que afirme essa informação, mas coisas passadas oralmente, né? Eu conversei com o cigano uma vez que falou justamente o que você está dizendo, que o próprio povo cigano não usa o Lenormand, né? Não tem isso na cultura deles, mas existe até uma certa mágoa, assim, como se os símbolos tivessem sido roubados, certos símbolos foram roubados, né? Então, tem essa informação muito solta de que existiam essas ilustrações e que foram roubadas e apropriadas pela Lenormand, então pelo Lenormand, mas realmente não é algo preciso, né? Não se tem essa informação de forma registrada. A sensação que eu tenho, assim, é que por ser justamente um povo de cultura nômade e que já tinha na sua prática adotar diversos métodos, né, oraculares, aquela coisa de tipo assim, fazer, né, um bico, sobreviver ali e tal, e aí tipo, as pesquisas que eu fiz assim um pouco antes de vir aqui para né, embasado, assim, eu percebo que muito se fala sobre como era comum cada um até adotar e customizar suas práticas, né, assim, cada grupo ou cada indivíduo. Então, tipo, você tinha várias maneiras de ler sorte, de fazer uma coisa assim, e a sensação que eu tenho é que esse viés das ilustrações europeias já estava sendo estabelecido antes, e eles adotaram, né, esse baralho com uma coisa assim do dia a dia ali, com mais uma coisa de corre, de trampo ali, entre muitas outras que se fazia, né? Eu acho que essa associação foi feita ali porque, como eles adotaram, meio que se propagou, se espalhou, né, com eles pela maneira como existia essa troca, essa movimentação, né, entre cidades, entre culturas, assim, através da maneira como o povo se relacionava mesmo. Então eu acho que o que aconteceu foi isso, assim, Agora, se houve um cruzamento das simbologias que estavam sendo estabelecidas europeias com alguma que os próprios ciganos trouxeram da sua prática, e aí se perdeu, se associou e se perdeu, se houve alguma apropriação, eu não sei, mas a sensação que eu tenho é que eles foram difusores um pouco, assim, e por causa disso o nome deles ficaram associados. Né? Mas assim, interessante que eu estava falando, que arte oracular, pode falar. Que a arte oracular do povo cigano em relação às cartas, né, seja elas, estava falando na verdade do baralho de naipes, algumas pessoas afirmam que, eu já ouvi dizer realmente de que isso era mais dos homens, inclusive os dados e tal, mas algumas pessoas atribuem ao feminino a leitura, não sei se é uma questão de clã especificamente, mas existe um baralho mais recente chamado Baralho da Vovó Cigana, que tem os símbolos parecidos com o Lenormand, é bem mais recente, não lembro o ano agora, eu posso dar uma olhadinha aqui, mas o Baralho da Vovó Cigana é bem mais recente e tem por objetivo continuar o trabalho das mulheres que faziam a arte da leitura, né, do baralho, né? Então é como se fosse para manter essa ancestralidade que era vinda das mulheres, por isso vovó cigana. Então, assim, existe também esse cruzamento de informação de que algumas pessoas falam que era totalmente atribuído ao masculino, mas em outras falam que era do feminino, que as mulheres que eram responsáveis por manter essa cultura, e foi criado. Tem um livro, tem um deck, né, que é esse, da vovó cigana, e a pessoa que criou é uma mulher cigana, e que fala que criou com esse objetivo de manter a gente falando pra caralho a tradição feminina do oráculo. E eu lembrei, né, que eu tenho uma amiga que é cigana.
que tem um puto orgulho e militância dos ciganos, e povo cigano e tudo mais e tal. Tô mandando mensagem pra ela aqui agora. Cara, você tinha que estar no programa com a gente agora. Pô, a gente falando, eu tava lembrando também, tem um amigão da Luma, né, o Renan, talvez ele fosse uma... Eu queria só fazer um comentário. Isso que eu falei sobre o baralho ser algo de uso masculino, sim. Ele por conta cigano de também, jogatina e tudo mais, mais assim, é um boato sobre origem. Mas se você pega os clãs daqui, por exemplo, para aqueles que preservam a tradição oracular, primeiro ponto a ser lembrado, com todo o respeito do mundo, porque eu tô falando também de sangue do meu sangue, mas as etnias ciganas, pelo menos as brasileiras, são extremamente machistas. E eles fazem uma separação de gênero muito marcada. E a arte oracular no Brasil, ela é muito marcada para as mulheres. Mesmo o baralho, né? As poucas famílias que ainda fazem uso disso são as mulheres que aprendem e as mulheres passam para as outras mulheres. E aí o que acontece, que eu acho legal, muito legal essa questão do Flávio falado, lembrar da amiga dele. Quando você fala de evento cigano, festa cigana, dança cigana, magia cigana, feitiço cigano, tudo que é evento no mundo esotérico relacionado ao povo cigano, nada disso é cigano, nada. Existe uma subcategoria que a gente chama de cigano, o Lenormand tá no meio disso tudo, né? Dança cigana, aula de dança cigana, são práticas que são livres, que são adaptações, que são até enculturações, não sei se academicamente isso está certo, mas a gente acaba ressignificando, se apropriando de muita coisa, e esse ressentimento de quem literalmente é de clã é muito grande, porque se você vai numa festa cigana, não tem um cigano ali de sangue, né? Todos ali são de fora. E para eles, assim, são povos que não se misturam mesmo. E tudo que é da tradição é mantido dentro da etnia. Isso não é levado afora. Então você não tem acesso à língua, você não tem acesso aos costumes familiares. Os casamentos, eles são entre os clãs mesmo. Isso ainda existe muito forte. Então, e acontece uma segunda coisa, que é o segundo ponto que eu queria falar, que sempre a gente vai ter um amigo do amigo que jura que é cigano, que conhece todo mundo. Não, mas eu conheço, eu sou de sangue, e tem muitos que são falsos, dizem que são verdadeiros. E o Brasil, ele é um caso à parte, porque o Brasil, eu não conheço a situação na América Latina para dizer, mas no Brasil, cara, para mim, é o único lugar do mundo em que cigano é exaltado como é fetichizado. É o único lugar do mundo, porque fora do Brasil, o cigano é um povo enjeitado, marginalizado, humilhado, não tem acesso a serviço público, não tem acesso à saúde. A coisa na Europa, no leste europeu, é horroroso ainda para o povo cigano. Ainda é uma coisa que a gente nem assimila, porque aqui tem esse status, né, daquela cultura do exótico, né, e aí todo mundo quer exaltar isso, mas a grande realidade é que quem é cigano mesmo não fala que quem é cigano mesmo só reconhece um ao outro, e às vezes não tem encontros fortuitos entre ciganos. Geralmente você sabe onde você está indo, você sabe com quem você vai encontrar, todo mundo se conhece. Rola muito essa coisa de interior, tipo, você é filho de quem, né? Você é fulano, filho de quem? E então é muito raro uma pessoa que realmente diz que é ser. E quem ou ou mora em acampamento mesmo, ou são aqueles ciganos que prosperaram e que hoje moram em residências próprias e tal, mas que tem essa coisa fechada da comunidade mesmo, né? Eu tô falando com a Larissa aqui, a Larissa Coutinho é uma pessoa, inclusive, eu não sei se ela tem gravado podcast ultimamente, mas a Larissa é muito militante, pessoa da militância, enfim, e ela sempre foi muito militante com relação às causas Romani e tal, enfim, questão do reconhecimento do povo, enfim, bem engajada mesmo nisso. Aí eu mandei as mensagens para ela aqui, que ela tinha que estar aqui no programa, né, e ela me respondeu aqui, falando, estamos no maior debate aqui sobre tarô cigano ou não ser cigano. Aí ela deu uma risada aqui e falou, inclusive adoro o choque das pessoas quando elas descobrem isso. Inclusive eu acho ridículo que tarô eu jogo desde pequena, que nem carteado, mas baralho cigano eu não entendo nada.
Mas é literalmente isso. Se você mostrar para uma pessoa mais Muito velha, bom. eles não reconhecem. E nem se chama. Não se chama baralho cigano para eles, é outro nome. Mas enfim, antropologia à parte, vamos voltar pro baralho cigano, que não é cigano, que é Lenormand, que não foi a Lenormand que inventou, Desculpa. mas que não importa, não é da Lenormand, não é cigano, mas funciona. Funciona porque a prova do uso tá aí, a agenda da Luma tá tão cheia quanto a da Madame Lenormand, daqui a pouco tá lendo aí pro Napoleão aí também, descendente de Napoleão. Para o cigano de clã é o Drabaripe. Drabaripe, também chamado de Drapa. Quando eles falam que eles vão deitar o Drapa é abrir as cartas. Mas eu trabalho com o Lenormand, tá? Tá vendo? Mas então, vamos falar de baralho agora. Vamos falar de jogo, né? Já falamos de história, já falamos de etnia, fizemos aqui uma questão, um enorme recorte. Como a gente sempre faz aqui no Foco de Pestilência, a gente não consegue evitar, né? Outro dia eu fui conversar com alguém, o cara falou, cara, impressionante, Foco de Pestilência é sempre meia hora de teoria, de revisão de literatura, de revisão histórica, e aí começa o programa. E é exatamente, então, 40 minutos de programa já. Mas, enfim, vamos falar então de leitura, né? De leitura. E eu acho que aí, eu acho que a primeira coisa que eu acho, assim, e aí eu não jogo Lenormand, eu até tenho um baralho aqui, eu comprei uns 2 anos atrás, um baratinho da Shopee, para estudar as imagens, enfim, eu tava até usando no Calem, no curso de divinação, o curso do Calem, para quem não tá ouvindo o programa e nunca ouviu os cursos do Calem, o Calem ele tem um curso de divinação que é focado em geomancia, que é uma técnica que acho que a gente até teve programa aqui no Foco de Pestilência sobre geomancia. Se não foi aqui, foi a Raquelzinha que fez um programa no Magicanto sobre geomancia, se eu não me engano. Mas no início do curso, em vez de falar de geomancia direto, eu optei por falar de outros sistemas divinatórios que lidam com essa ideia de aleatoriedade, etc. E eu levo o tarô, baralho cigano, Lenormand, enfim, para aula para a gente fazer um exercício de adivinhação livre de regras, mas baseado na leitura das imagens, né? Então, uma coisa que é bom pra fazer isso também é o Dixit. Só um parênteses aqui. Já fiz experiência com Dixit, eu faço um monte de experiência. Faço experiência com migalha de biscoito, quebro o biscoito da mesa. Agora faz a leitura da migalha de biscoito, pra ver como é que tá. Aí a gente vai ter que ler a migalha de biscoito. A gente faz vários exercícios desses baseados na imagem e na aleatoriedade, né? Então eu comprei esse baralho e eu dou uma lida nele de vez em quando e tal. Já joguei uma ou outra vez, mas eu não tenho familiaridade com ele, né? Mas ele tem essa coisa interessante que a Luma falou logo no início, né? Que ele é um baralho de 36 cartas, correto? Isso. 36, Isso. né? E que ele, pelo que pouco que eu vi de uma leitura maior de tarô, meio que deitava todas as 36 cartas e a leitura, ela se organizava meio que na relação que as cartas tinham nesta jogada. Essa é a única forma, tem outras formas. Como se lê o baralho cigano, né? De onde sai a leitura do baralho cigano? Esse estilo de tiragem, né, de todas as cartas é chamado de mesa real, se eu não me engano. É muito utilizado, né? Mas, por exemplo, a cruz celta, que é um método muito conhecido também dentro da leitura de tarô, pode ser usado com baralho cigano. O método de 3 cartas, passado, presente e futuro. Enfim, a metodologia são diversas. Eu, particularmente, costumo jogar, né, com 7 cartas, se não for um pedido específico da mesa real, ou enfim. Oferecemos pacotes diferentes de leitura, mas, no geral, eu acho que eu consigo fazer uma boa leitura, que é uma boa leitura com 7 cartas, e aí a estrutura foi uma estrutura que eu mesma criei, que funciona comigo, então acho que essa questão da metodologia ela é muito particular, muito pessoal, mas a mesa real é muito realmente popular, conhecida, e aí as imagens se relacionam tanto na horizontal, quanto na vertical, quanto na diagonal, e aí é passado, presente, futuro, aconselhamento e por aí vai. É um jogo muito extenso, realmente, e é isto. Acho que é um dos principais métodos, mas o método o oraculista vai desenvolver, vai escolher, vai entender o que funciona melhor ali para ele, ou para a pergunta que é feita, né, para aquilo que quer ser olhado, enfim. Tem Templo de Afrodite também, que é um método muito conhecido também, que dá para ser utilizado no baralho cigano. É isso, acho que é particular de cada oraculista, né?
Então, acho que a gente saber que o baralho cigano não é cigano tira um peso monumental das costas de qualquer pessoa que queira praticar. Porque, de início, ele dá um susto, assim, pô, mas eu não tenho nada a ver com isso, como que eu vou me identificar com isso? E aí começa a surgir aquelas perguntas, como que eu vou consagrar? Como que eu vou alimentar espiritualmente esse oráculo, etc. E aí, quando você descobre que não é nada disso, né, é um apanhado de símbolos que são cotidianos mesmo, você começa a perceber que ele é muito acessível, né? Cada um vai atribuir uma forma diferente de uso, que pode ser mais psicológico ou não psicológico, pode ser espiritualista, não espiritualista. E justamente por ele não ter esse rigor acadêmico do tarô, ele permite uma livre associação muito grande, né? Muito relacionada à carga de cultura que cada um carrega, muito relacionada à sensibilidade que cada um carrega, que a gente pode até estender essa palavra para uma sensibilidade até mediúnica, né, dentro das crenças de cada um. Então essa flexibilidade, essa amplitude que ele tem, pode parecer muito dificultoso para algumas pessoas, né, porque você não tem aquele manual como tem do tarô, que tem muitas simbologias já bem rigorosas, né, então às vezes você não ter tanto rigor acaba sendo para algumas pessoas mais desafiador, embora venha sempre com um manualzinho ali, aquela coisa muito simples, né? Existem muitos livros a respeito hoje em dia, mas que, na minha opinião, refletem muito a visão pessoal de cada oraculista, né? De cada cartomante, mas essa liberdade ela é muito legal, porque ela justamente permite que você desenvolva não só maneiras de interpretação, mas maneiras de vínculo com esse recurso, né? Com esse oráculo. Então você pode aplicar várias metodologias no baralho cigano, você pode aplicar metodologias do tarô, você pode aplicar metodologias de outras ferramentas, porque ele funciona super bem. Aproveitando esse gancho, eu acho interessante essa questão da análise simbólica mesmo, né, a imagética presente ali, os conceitos envolvidos, fica muito claro se a gente vai olhar assim, a diferença justamente pro tarô, de como a Luma falou anteriormente, né, que o Lenormand ele é mais intuitivo. Eu acho que fica um pouco nítido quando a gente pensa que, assim, sei lá, no tarô você tem muito tabelado, relação de elementos, relação com determinados arquétipos que eles não são do nosso dia a dia. Por exemplo, sei lá, você vai pensar o que representa o arquétipo da imperatriz ou do eremita, né? Aí você tem que pensar o que é, qual é o aspecto da minha personalidade ou dessa situação aqui que conversa com esse. Você tem que ir lá em cima e voltar. Uhum. Enquanto no Lenormand é tipo, cara, assim, todo mundo tem uma relação diária com o conceito de casa, com o conceito de cachorro, com o conceito de árvore, sabe? Você não precisa ir lá em cima buscar uma gama de conhecimentos filosóficos e trazer de volta. Aquilo já está parte do seu cotidiano, assim. E aí, como permite uma associação mais ampla de ideias a partir desse símbolo, né? Então, esse recorte da intuição, eu acho que ele é mais forte, ele permite conexões que vão para diferentes lados ali de acordo com o contexto. Isso é muito legal, porque me lembrou um dia que eu tava no calendário do aula e tal, e aí eu tava com um ex-aluno como monitor da aula de divinação, que podia estar aqui com a gente, mas é um cara que tá terminando o doutorado dele lá, tá todo enrolado, mas é um ex-aluno e atual companheiro de formações lá no Calem, né? E aí ele tava lá comigo e a gente tava fazendo exercício com o Lenormand e tudo mais e tal, e aí eu abri umas cartas quaisquer assim, aí apareceu, sei lá, cachorro, cobra, enfim, umas coisas assim, e aí uma hora eu falei assim, não, porque a fonte, não sei o que lá. Eu tava improvisando. Aí ele olhou pra mim e falou, brother, não tem carta da fonte. Deve ser a do jardim. Exatamente. Porque Isso rola. Essa carta, brother. É muito comum. O jardim é muito comum representado com a fonte. E eu já vi essa confusão, especificamente essa, assim, quem não conhece as cartas. Mas é isso, mas ele convida você a interagir, né? Eu acho que é uma fonte, eu vou falar o que essa fonte tá falando comigo. Muito legal, porque aí na leitura que eu tava inventando ali, não só eu, né? Eu tava fazendo coletivo, todo mundo foi convidado, a turma inteira a fazer. Por isso que vocês perguntam por que não tem aula remota dos cursos do Calem. É por causa disso, porque não dá pra juntar remotamente todo mundo ao redor da mesa pra ficar olhando pro farelo do biscoito, pra carta, pra poder ficar inventando e fazendo exercício de interpretação. Então tava todo mundo olhando assim e tal, e aí a gente tava discutindo, e aí
cada um falando uma coisa, né? E aí eu, quando fui falar da carta que eu resolvi falar, eu falei fonte. E aí ficou uma risadeira, porque eu não sabia, obviamente, do que eu tava falando, né? Mas é isso, né? É o símbolo que salta, né? É o símbolo do cotidiano. Como eu não tenho familiaridade com baralho, o que saltou pra mim, que tava no centro da carta, era fonte. E aí, a ideia de interpretação que veio toda em cima da ideia de fonte, enfim, de frutificação, de frescor. Pois é, tem o cotidiano do símbolo e tem o cotidiano de você estar lidando com aquele oráculo com frequência, né? E aí, as interpretações, elas vão cada vez mais uma com a outra se juntando e enfim, acho que a experiência com o baralho cigano, não que com outros oráculos não seja importante, mas com o baralho cigano, quando você vai criando essa intimidade, as próprias cartas vão se ampliando para você, os significados vão se ampliando para você. E interessante você falar sobre esse aspecto de, vamos abrir o baralho cigano aqui, vamos na intuição e tal, porque eu lembro de uma experiência que eu tive, inclusive, com o Raon, de cair, por exemplo, a carta dos peixes, e aí eu falar com o Raon, e aí, Raon, interpreta isso aí pra gente. E aí o Raon veio falar de coletividade, que não sei o que e tal, achei super interessante o aspecto que ele trouxe da carta e tal. Mas que é um cardume, né? Tá desenhado um cardume, assim. Só que ele não falou nada a respeito de multiplicação dos peixes, sabe? Da questão da fartura, que a carta também fala sobre isso, porque ele não tinha nenhuma vivência cristã, assim. O Raon nunca foi muito cristão, né? E aí ele não tinha nenhuma dessa vivência, e é bem particular como o baralho cigano ele tem, né? A própria Helene estava comentando sobre o povo cigano ter ligação com o catolicismo, enfim, com a igreja e tal. Uma vez um cigano de sangue falou para mim que o povo cigano para ele era católico, mas essencialmente pagão, né? Mas é isso, e aí o Raul não tinha essa vivência do símbolo dos peixes da multiplicação lá do JC, e eu falei, caraca, que interessante, porque é uma visão muito particular, né? Graças ao Lenormand, a gente criou uma cultura de inventar oráculo para tudo. Porque essa simbologia fácil, assimilável e livre, sem aquele rigor, né, de que essa carta tem ligação com trocentas milhões de coisas e com vários backgrounds diferentes, de várias vertentes diferentes, é só um símbolo para você ler. E aí, para você atribuir um aspecto, um polo para isso, depende de uma caralhada de contexto, né? Então, essa liberdade e o fato de você disponibilizar algo tão barato e tão, entre aspas, simples, que é uma ferramenta do povo para o povo, acabou por favorecendo a criação de diversos baralhos, né, que hoje a gente tem, baralho da Pombagira, sei lá o quê, baralho da Mulambo, né, tarô dos orixás. Aí você já começa a misturar e fodeu, né? Aí caotizou geral, tem oráculo pra tudo, graças à nossa querida Madame Lenormand. Porque enquanto isso a galera que faz versões de tarô fica sempre só mudando a skin, né? Mas o Lenormand traz essa coisa da livre associação, acho que realmente pulverizou a criação de novos símbolos, assim. Como vai ser o 40 servidores, né? Outros baralhos que não são como você falou, né? Skin de tarô, né? Porque você vai olhar o tarô dos gatos, o tarô das fadas, o tarô Art Nouveau, é tudo tarô, é tudo 78 cartas e tal. E esses outros baralhos não, né? Eles vão ter uma quantidade outra que vai atender a uma necessidade daquele oráculo, né? E aí eu queria aproveitar para fazer um gancho, inclusive nisso, mas você queria falar uma coisa, Raon? Eu ia fazer uma provocação. Que a gente estava falando dessa coisa, né, de até para quem não conhece, a Aline puxou assim de que às vezes podia ficar meio receoso, mas aí quando entende, né, que o que o Lenormand fica mais simples, assim, não traz toda essa bagagem que espera-se que ele traga do povo cigano e tudo mais, é muito mais a sua relação ali com aquele símbolo. E eu já ouvi muito, inclusive a Luma é uma pessoa que já me disse isso, sobre como o oráculo, ele vai passar a sua mensagem independente da experiência de quem está lendo, né? Então existe essa ideia assim, de que é óbvio que é interessante você desenvolver a sua relação com aquele baralho, com aquele conjunto de símbolos, para você, né, ter mais habilidade ali, fazer isso de uma forma com mais consciência, mas que se alguém
tá lendo e não conhece, né, o significado real de cada carta de bonitinha, não importa, porque a mensagem vai ser passada e a mensagem que for passada é a que deveria ter sido passada. Eu queria... a Luma pode reforçar se ela quiser sobre essa relação, mas eu queria saber da Aline, que eu não conheço tão bem, se ela também tem essa ideia, se você acredita que a mensagem ela vem independente, né, do conhecimento do usuário ali, ou como você vê esse ponto, assim? Eu recebi a leitura, aí é um outro ponto aí, né? Aqui tem assunto pra caramba, né, pra falar disso. Mas a forma que eu recebi a leitura, ela foi um misto de várias coisas. Então, eu tive um ensinamento, alguns gotejamentos de etnia, algumas técnicas, principalmente em relação à consagração e etc e tal. Mas algo que eu acho muito, muito legal desse tipo de oráculo é justamente essa relação com a tua individualidade, né, e como ela se manifesta nesse jogo, e principalmente para quem faz uso de uma capacidade mediúnica ou algo do tipo, ou queira interpretar como quiser, né, para quem tem um viés mais psicológico, manifestação subconsciente e tal, bom, vou falar de uma maneira mais objetiva e mais prática. Já me ocorreu muitas vezes de eu ter uma interpretação simbólica e no jogo eu aprender outra. Não ser passado por ninguém que me ensinou, um mais velho, ou nem curso, nem nada disso. Mas o jogo em si te conduzir de uma forma que ele começa a te ensinar coisas, né? Ou para algumas pessoas isso pode ser uma relação com entidade ou não, mas o jogo ele se configura e ele começa a te guiar ali. Pô, essa carta... É como se você fosse criando uma biblioteca pessoal de significados ali, né? Você vai criando a sua própria... Sim, seu próprio acervo de resultados ali, possíveis combinações que fazem sentido para você, que se repetem e vai confirmando isso, né? E não só isso, mas a própria experiência, o acúmulo dessas experiências que vão se somando, e ali você vai construindo um caminho em que é impossível você voltar atrás e ser o mesmo cartomante, porque cada dia você é um cartomante diferente. E embora você tenha uma certa rigidez das coisas, a carta da casa sempre vai ser a casa, é a fortaleza, é a construção, é não sei o quê, mas às vezes ela vai cair num contexto e fala, cara, isso aqui não é uma casa, isso aqui é uma coisa nada a ver com uma casa, enfim. E ali a gente começa, eu acho que o cartomante ele não se forma cartomante, né? Literalmente ele se constrói, ele se faz sendo cartomante e não fazendo um curso. Então eu acho que é legal, até puxando o objetivo do foco de pestilência, é legal a gente encorajar as pessoas a se descobrirem, né, fazendo e não fazendo curso. O curso é importante e tal, mas é importante o fazer, né, porque você se descobre fazendo. E é uma ferramenta muito legal para isso, né. Já me ocorreu muitas vezes de eu ter um significado muito fixo e ele mudar na mesa. E aquela coisa ficar me obsediando de que não é isso, não é isso, não é isso. E aí vem aquela relação do oraculista de correr grandes riscos, né? Porque acho que o oraculista ele tem que ter uma porção meio maluca, assim, porque se você é muito conservador, você não vai soltar o que você deve, né? Então você tem que ter um nível, assim, de uma descaralhada, de soltar aquilo que fala que não tem o menor sentido isso que eu vou te falar. Porém, é isso, aquele, pá, você acerta. É isso que eu estava falando sobre a questão do cotidiano, né? Que eu havia comentado das cartas, que tem relação com questões cotidianas, mas que a vivência do baralho cigano ela é extremamente importante por conta disso mesmo que a Aline falou. Os significados vão se ampliando, você vai... Achei interessantíssimo ela falar que você não é o mesmo oraculista de ontem, assim, porque... E eu acho que não só, pelo menos eu faço essa experiência, eu acho que não só no meu atendimento, né, nos atendimentos em que esses significados, esses símbolos vão se ampliando pela leitura que eu fiz ali, mediúnica e tal, mas eu gosto de brincar com as pessoas que não têm acesso ou não tiveram nenhum conhecimento prévio sobre o baralho cigano. Tipo, abre aí pra mim, por favor, que é o que o Ron tava
comentou, né, que a mensagem vai ser passada de qualquer forma. Eu tenho essa impressão porque às vezes a pessoa fala assim, não, porque nessa carta aqui eu tô vendo isso. E eu falo, puta merda, mas eu não acho que tem nada a ver com isso. Pela minha experiência, né? Mas a mensagem é passada, o que eu vi, de alguma forma, né? Eu olhei ali, a pessoa abriu pra mim, eu olhei e falei assim, nossa, eu acho que se trata disso. A pessoa vai falar, talvez, a mesma coisa, interpretando as cartas de formas diferentes. No final, a mensagem é passada e, às vezes, eu aprendo alguma coisa nova com aquela pessoa, né? E aí eu vou também desenvolvendo a questão não só pela minha bagagem, mas catando a mediunidade dos outros aí, né? Fazendo essa experiência. Achei interessantíssimo Eu posso dar o meu testemunho aqui, que eu aprendi com a Luma me provocando dessa forma, né? No início, assim, ela, tipo, o que você acha que essa carta tá dizendo aí? Ou o que você acha que esse jogo? E eu, tipo, eu não conheço. Ela, não, mas fala aí, o que você acha que tá dizendo e tal. E aí, isso me ajudou muito a achar o equilíbrio, porque depois a gente conversava sobre, ela me passava um pouco da bagagem mais, né, tradicional, oralmente da coisa. E aí eu, tipo, já começava, assim, fazendo uma mistura entre o que eu tava fazendo de livre associação ali com o meu recorte, que é uma criação de uma bagagem mais particular para cada uma das cartas, misturado com o que ela tava me dando ali. Então é uma coisa que... Depois eu até brinquei com ela, que eu percebi que ela faz isso com todo mundo que não conhece o jogo, né? E aí eu falei, você tá usando todo mundo de cobaia, porque você tá pegando essas visões frescas aí e adicionando ao seu repertório. Não, mas essa aí é muito bom, porque eu tô vendo aí o método Calem de ensino, tendo aí, porra, encontrando ele em outros lugares, né? Que é essa coisa aí do primeiro fazer, né? Aprender a partir da prática, e segundo, aprender a partir da experiência, do improviso, da descoberta, né? Não ter primeiro a bagagem teórica para depois desenvolver, né? Pelo contrário. É uma experimentação orientada. Você primeiro experimenta, aí, bom, então, mas também tem isso aqui, vai encaixando, né? Muito legal. Uhum. Muito bom, muito bom. Mas eu achei muito legal essa fala da Luma e da Aline, porque a pergunta que eu queria ter engatado, sei lá, uns 20 minutos atrás, era justamente essa questão que a gente abre o programa com essa abordagem quase pejorativa, né? Dizer que o baralho cigano é o baralho da fofoca, né? É o baralho de saber da vida alheia e tudo mais e tal. Mas é muito legal porque eu tava querendo chegar aqui, e meio que chegou naturalmente, né? Vocês falando de experiências que são muito pessoais e espirituais, de construção de uma relação com o baralho e de um pessoal, né, do oraculista, mas também das pessoas que estão sendo atendidas, mas especialmente do oraculista, né, com o material, né, com o oracular, né, com o material oracular. E porque se coloca muito, inclusive nos textos mágicos, assim, nos tomos de magia, né, tradicionais, né, o Eliphas Levi vai falar que sobre tarô, né, pontualmente, o uso oracular do tarô é o uso mais vulgar que pode ser feito do tarô. O tarô tem que ser uma ferramenta para desenvolvimento espiritual, as coisas da bronca todo mundo. Aí todo mundo continua usando, foda-se, o Levi, todo mundo continua usando tarô pra saber, né, do futuro e tudo mais. Mas o baralho cigano, ele meio que escapa desse julgamento, porque, como a gente falou nesse programa, ele vem por outros caminhos, que não é o da erudição, não é o da nobreza, não é o da aristocracia, é o caminho mais popular, mas aí acaba sofrendo do preconceito oposto. É um negócio que só serve pra saber da vida alheia, só serve pra fofocar a vida ao contrário. Mas a provocação que vocês já me trouxeram é: o baralho cigano, ele serve também para o desenvolvimento espiritual, especialmente do oraculista, né, da pessoa que está fazendo a leitura e está lidando com o baralho. Ele também é uma ferramenta de desenvolvimento espiritual e pessoal daquela pessoa, ou é só um negócio de saber da vida dos outros? Aí eu jogo aí para vocês aí complementarem o que vocês já disseram. Eu acredito que tem, assim, né, esse viés espiritual. Já tinha comentado também, foi comentado a respeito de como é intuitivo. Então, assim, acho que na minha percepção, muito particular, talvez seja um dos oráculos que mais se pode trabalhar nessa questão da espiritualidade, da mediunidade, por conta da liberdade que ele tem, né? De interpretações, enfim. Uhum. Tem uma coisa também que eu acho que é do objetivo de quem tá, né, querendo abrir um jogo ali
querendo saber sobre alguma questão, né? Que, como você, assim, a percepção que eu tenho convivendo com o trabalho da Luma de perto é que no dia a dia da profissão, tipo, fazer um atendimento num site especializado e tal, vai vir muita gente que é leiga, que não tem contato com o baralho em si, mas quer que alguém faça uma leitura para ela. E essas leituras, elas normalmente são, a maioria das vezes, de questões objetivas, pontuais, tretas, especialmente focado em relação ao trabalho, mas o magista ou a pessoa que desenvolve um trabalho ali espiritual ou mágico, aí você tem uma noção maior da ferramenta e tem como orientar, né? Por exemplo, uma reclamação que eu já vi aluna fazendo para mim é, tipo, o pessoal só quer saber de relacionamento, ninguém vem perguntar como é que tá o campo espiritual, porque a maioria das pessoas não tá tão interessada, né? Mas acho que quem tá atento a isso, inclusive é uma ferramenta que eu vejo sendo, quando é tirada para o viés espiritual, para o viés mais, né, de aperfeiçoamento pessoal, assim, ele traz uns questionamentos muito profundos, assim, se eu olhar para dentro também, né? Pela experiência com outros oráculos, que qualquer oraculista que trabalha com mais de um oráculo talvez possa concordar ou não, é que cada oráculo ele dá a entender que ele tem um raio de alcance diferente, que ele tem um diálogo diferente, e eu acho que a carga cultural ela é importante nesse sentido, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu falo muito para os consulentes é que quando, pelo menos para mim, né, a gente pode tratar de uma mesma questão em vários oráculos, mas a forma que ele vai lidar com aquilo é diferente dependendo da sua carga cultural. Então, por exemplo, se eu levo uma relação amorosa para um jogo de búzios, né, ele vai me dar um retorno de uma maneira como faziam as tribos, né? Então, assim, a coisa ela é um diálogo diferente. E aí, espiritualmente falando, as relações são diferentes também. É um oráculo feito para conversar com as divindades, né? Já o baralho em si, os baralhos em si, eles são ferramentas do homem para o homem. Então, o que eu vejo em mesa é uma facilidade muito maior da gente lidar com aspectos de espiritualidades que são mais relacionadas ao ser humano, né? Ou seja, entidades, parente que morreu, esse tipo de coisa, né? Ele vai se relacionar com a espiritualidade como qualquer outro oráculo, mas eu percebo uma nítida diferença na forma de se comunicar, no que ele quer ou não quer responder e a maneira que ele vai tratar. Então, como o Lenormand ele tem essa proximidade com o ser humano, ele é um oráculo feito de homem para homem, né, de ser humano para ser humano, trazendo símbolos que são corriqueiros, obviamente que assuntos corriqueiros são muito bem tratados por esse tipo de oráculo, né? E logicamente que questões iniciáticas e isso e aquilo vão se relacionar muito melhor a um jogo de búzios, por exemplo, né? Os mesmos assuntos transitam entre os oráculos, mas a forma de se relacionar é muito diferente. Eu já vi gente usando baralho cigano para falar de orixá, que aí entra naquela questão que a gente conversou há um tempinho atrás aí sobre até você banalizar, né, você usar o sistema Lenormand para falar de qualquer coisa, né? Eu nunca tive respostas muito diretas. Alguma coisa já resvalou, mas eu tenho muito mais resposta de entidade em mesa do que divindades, né? Parece que são línguas diferentes. Mas em termos de tratar a espiritualidade, 100%. Inclusive no meu dia a dia, eu uso muito mais baralho cigano para tratar a espiritualidade dos meus filhos, por exemplo, da casa, do terreiro, do que os búzios. Muito mais. Bom, cara, várias paradas legais aqui. Acho que a gente transitou bastante pela parte histórica, pela parte, enfim, popular, pela parte espiritual, né? Eu acho que agora a gente precisa entrar naquela que é talvez uma das características mais marcantes que a gente já falou aqui do Lenormand, do baralho cigano, que é a parte visual, artística, né? E aí a gente tem aqui na nossa mesa o nosso Johann Kepler do século XXI, aí, que está produzindo novas telas, né? Fez um trabalho aí bacana, está fazendo um trabalho bacana aí, com novas interpretações, ou enfim, não sei o que ele vai falar aí, novos estilos, não sei o que vai ser, né? Das artes do Lenormand, né? Que o Raon é artista plástico, e tá aí produziu telas novas, né? Então, antes de falar das telas novas, a gente já falou um pouquinho sobre a importância, né, do
das imagens e como elas são importantes da leitura e como nem sempre elas dizem o que a gente espera que elas digam, né? A Aline falou que às vezes a casa é sempre a casa, mas às vezes a casa é outra coisa, né? Achei muito legal essa observação que a Aline fez, né? Mas uma outra coisa que eu estava pensando aqui, que é particular do Lenormand em relação ao tarô, fazendo essa comparação que a gente fica, né? Não é a única comparação que dá para fazer, mas acho que é uma comparação fácil, né? É que enquanto especialmente os arcanos menores, né? São um monte de imagens no tarô, né? O Lenormand, ele geralmente tem uma imagem muito focal, né? É uma montanha, uma chave, um livro, um jardim que eu chamo de chafariz, né? É sempre uma coisa muito focal, né? É sempre um objeto muito ponto focal muito marcado, né? E isso é interessante, né? Porque nos outros tarôs é dito que no tarô na verdade, né? É dito que a graça do negócio da interpretação é você bater o olho em lugares diferentes e buscar a relação de outros objetos e tal que compõem a carta, enquanto o Lenormand, ele é unimagético, né? Ele tem um ponto focal específico, né? A carta é aquilo que ela diz que é, né? E aí eu não sei se isso causa uma sensação diferente de leitura para vocês, e se há diferenças dos baralhos, assim, tem muito baralho diferente do Lenormand, tem muitas versões diferentes. O que eu tenho aqui dizem que é a mais tradicional, a mais antiga, provavelmente a que foi vendida lá no final do século XVIII, né? Mas as diferenças produzem diferenças de imagem, diferentes de leitura. Como é que vocês pensam essa questão da relação com a imagem para a interpretação? Eu tenho uma sensação de que o Lenormand tem menos variedade de ilustração. Uhum. Eu acho que normalmente é sempre uma repaginação da mesma pegada mais clássica, mais tradicional. Mas eu sempre, assim, pesquisando baralhos, oráculos de modo geral, eu vejo que o tarô, ele, por ser mais popular, ele tem muita versão de ilustração, muita proposta diferente de abordagem artística. A gente sempre brinca, né, de trocar skin do tarô. No Lenormand tem uma variedade, mas eu sinto que tem bem menos. Eu acho que justamente por isso, não é uma coisa que é amplamente da cultura pop, e aí eu sinto que tem menos artistas interpretando. Acho que talvez daí que eu tenha tido até a vontade de começar por ele, um pouco daí, um pouco também da simplicidade em relação ao tarô, né, que é um projeto aí um projeto de final da vida de todo artista, magista, né, isso aí eu tô... você até falou da questão das telas, as telas a óleo e tal que eu tô fazendo são pro tarô, isso é uma coisa a longo prazo, que um dia vai ficar pronto, talvez, quando eu terminar a minha vida. A minha proposta pro Lenormand foi, eu comecei esse projeto, na verdade, na pandemia, de fazer eu tava em casa, né, não podia sair e tal, eu tinha que gerar conteúdo, naquela época eu tava trabalhando muito no YouTube, tinha que gerar mais conteúdo pro meu canal e tal, eu resolvi ficar ilustrando, assim, a tarde toda e pegar uma temática pra ir fazendo. Eu tava no momento que eu tava aprendendo, que eu e a Luma, a gente tava trocando muita ideia, ela tava me passando aqueles conceitos, fazendo as provocações, como eu falei, então surgiu como um exercício de imersão em cada uma das cartas, né? A minha aproximação com a espiritualidade, com o ocultismo, ele veio do recorte de artista. Meu primeiro interesse foi como artista, interessado pelo simbólico, por tudo isso. E aos poucos essa parte da espiritualidade, da prática mágica, ela foi entrando. Quando eu vi, já era uma coisa só. Quando eu entendi, né, que tudo estava falando da mesma coisa, já estava acontecendo. Mas foi daí que surgiu, assim, uma vontade de fazer mergulhos em cada uma das cartas, né? Passar um tempo ali me relacionando com ela. E aí também, por identificar uma falta talvez, de tantas interpretações, assim, quanto o tarot tem em cima, eu tive vontade de fazer a minha própria ali. Eu fui construindo, assim. Então esse projeto começou lá atrás, ficou engavetado e tal, durante uns anos. E agora eu resolvi que era um momento, assim, de tirar ele da gaveta e terminar de fazer todas as cartas, terminar esse processo e dar uma vida, dar um corpo pra ele, assim, sabe? Antes de devolver a palavra pra Luma, eu só aproveitar essa fala do Raon, porque eu lembro muito bem, anos atrás, a gente teve um colóquio do Calem aqui no Rio de Janeiro, e foi um colóquio sobre magia e arte. E aí a primeira palestra foi uma palestra que eu dei, justamente meio que para abrir o colóquio, falando sobre isso, né? Como que articulava essas coisas de magia e arte e tal. E eu lembro da cara do Raon da plateia. Quando terminou a apresentação, foi uma apresentação curta, sei lá, 40 minutos, sei lá, 1 hora, não lembro quanto tempo demorou. O Raon tava assim, tipo... Então é isso? Esse momento aí foi um momento de grandes choques, assim, né? De descobertas e quebras de
de paradigmas e tal. Então, muita coisa tava explodindo na minha cabeça naquele período, assim. Foi muito maneiro, foi muito legal mesmo, porque pra mim foi muito legal, porque pra mim eu tava falando uma coisa assim que eu não sabia muito bem como é que as pessoas iam receber, e aí eu tive um artista na plateia, artista plástico, Raon já era artista, tatuador, pra ganhar dinheiro, mas artista plástico aí, e aí ter um artista reconhecendo ali a parada e se encontrando ali foi um momento também muito legal pra mim, porque eu falei, cara, alguém tá me entendendo, não tô viajando sozinho. Foi muito maneiro. Mas então me conta um pouco mais sobre esse processo, assim, um processo mágico e artístico de conceber um baralho, né? Como é que tá sendo esse processo? Então, é interessante porque como eu comecei a fazer isso lá atrás, no momento que eu estava realmente começando a me relacionar com a espiritualidade e com o oráculo, então eu optei, no começo eu fiz assim, em formato de ilustração digital, eu fiz como se fosse concepts das cartas, né? Então a minha ideia ali era primeiro passar um tempo estudando, entendendo, né? Refletindo sobre aquela carta e essa coisa que você falou, né? Como interpretar, né? Tipo, e aí você tem que fazer escolhas, você enquanto artista tem que fazer escolhas. Eu posso representar a mesma simbologia ali, só que com uma estética, uma pegada que é mais minha, mas em alguns momentos, assim, eu tentei dar essa coisa da intuição na leitura, eu acho que ela se extrapola para a arte também, né? Tipo, tô falando tudo de fazer mágico, que você tem uma intenção, mas você está aberto ali para que haja uma interferência, que você, né, se ela vem de cima ou vem de dentro, não sei. Mas, assim, em alguns momentos, em algumas cartas específicas, eu percebi que, tipo, sei lá, eu tive ideias diferentes de abordagem. Por exemplo, coisas, às vezes simples, tipo a carta da casa. Eu tive a vontade de desenhar a casa vista de dentro, de quem tá no conforto ali da sala, uma sala acolhedora, com base de planta, com uma vista de um janelão. Veio essa imagem assim na minha cabeça e eu pensei, pô, aqui é uma subversão que eu posso fazer que é interessante, que conversa comigo, eu me sinto acolhido num ambiente desse. Então, a casa, o lar, assim, pra mim, ele é assim, então eu coloquei de mim ali, né? Isso não acontece tão forte em todas as cartas, porque eu acho que depende muito de como você está se relacionando com algumas. Se relacionam mais, já passou por determinadas experiências ou não. Então é um processo acidental. Isso refletindo agora no corpo, né, prático do projeto. Algumas cartas vão vir com ilustrações alternativas, então vou tentar ter as 36 tradicionais e algumas visões ou provocações diferentes da minha interpretação mais pessoal, que a pessoa pode escolher usar essa ou a outra no deck, né? Então um pouco dessa brincadeira assim. E na vivência mais mágica, hoje em dia, como esse projeto ficou muitos anos engavetado, hoje em dia, por causa da pintura a óleo, que acho que até por isso você falou da questão das telas, né, que é uma coisa que eu inclusive também aprendi com a Luma, que também é artista, né, a minha conversa com ela também trouxe muito da aprendizado da técnica tradicional da pintura a óleo, que faltava no meu processo, era uma angústia que eu tinha na pintura, né, e tal, de não ter acesso a essa técnica, de que eu sabia que seria mais prazeroso, com mais resultados, e aí quando isso começou a entrar mais recentemente assim no meu processo, aí essa coisa do mergulho na arte, ela se tornou ainda mais profunda, né? Porque uma coisa eu tô ali, né, fazendo tablet, outra coisa eu tá respirando, eu tá botando ao meu redor várias telas no dia a dia aqui na sala, olhando para elas, pensando, deixando a tela secar, pensando na próxima vez que eu for mexer nelas e tal. Então, isso é uma relação entre magia e arte que ela surgiu hoje, assim, de um ano para cá, de uma forma muito mais madura para mim. E aí, como eu tô resgatando esse projeto, eu tô querendo... Ele foi o protótipo dessa relação, ela amadureceu agora na tela, e eu tô querendo resgatar ele, tipo, fazer, né, a ritualística do desenho de forma mais... desenho de cada carta de forma mais, assim... litúrgica da coisa, assim, né, ter todo esse cuidado que agora eu tenho, assim, que passou a fazer sentido dentro do meu fazer o simbólico, assim. E aí acaba tendo uma mistura, por exemplo, lá no Catarse, né, no financiamento que eu estou fazendo, eu propus como alguma das recompensas serem telas. E aí, né, telas únicas, então dependendo da faixa de contribuição, a minha ideia é pegar a pessoa escolher uma das cartas que se relaciona mais e vou fazer, não vai, além da protótipo da cartinha que é digital, que vai ser miniaturizada, eu vou fazer uma versão maior daquela ilustração ali, que vai ser única e tal, que aí é um outro tipo de relação energética, assim, pelo menos pra mim, bate muito mais cru, assim, sabe? Muito bacana. E é verdade, a Luma, eu conheci o trabalho da Luma como artista plástica antes de conhecer o trabalho do Raon, na verdade, né? Eu acompanhava, a Luma postava algumas coisas no Instagram, eu lembro de uma pintura sua, Luma, que eu vi,
que eu fiquei muito chocado, assim, era uma pintura linda, 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 que eu não sei se ela ainda tá lá, sumiu, mas a Luma também é uma artista muito competente, assim, umas quadros muito maneiros, mas eu nunca vi o trabalho mágico artístico da Luma. Mas eu queria saber da Luma, então, eu queria saber de você, Luma, como é que é a sua relação, aí não especificamente no baralho, né, neste trabalho, que, enfim, né, não sei o qual você está participando dele enquanto artista, mas no seu trabalho artístico em si, né, com o seu trabalho mágico, com o seu trabalho sacerdotal, com o seu trabalho espiritual, como você vê essa relação, se você vê essa relação articulada de alguma forma, tá? Seu trabalho como artista plástica, pintora, não sei se você terminou a formação lá, mas você fazia belas artes e tal, né? Como é que foi, como é que tá sendo essa vivência de artista e magista? Como é que você vê essas coisas combinando? Então, a arte ela é criação, né? E a criação é divina, né? Uhum. Acho que essas 3 palavras, esses 3 conceitos estão muito interligados. Honestamente, tem algum tempo que eu não pinto, tá? Tô num hiato aí, esperando que a espiritualidade me dê um empurrãozinho para continuar desenvolvendo o trabalho com a pintura. Mas, de forma geral, eu sou muito dos crafts, né? Então, eu tô sempre desenvolvendo alguma coisa, fazendo alguma coisa artística. Mas é isso, eu acho que quando você desenvolve um trabalho mágico, você também está desenvolvendo um trabalho artístico. Quando a gente fala da questão cerimonial em si também, tem a ver com a questão um pouco teatral, né, de forma rasa, assim, mas eu acho que tem ligação. Então as coisas estão muito interligadas, e a gente estava comentando também sobre as questões das ilustrações do Lenormand, que não existe muitas variações, né, atualmente, tipo assim, mais recentemente tá surgindo uma coisa um pouquinho mais, assim, acho que tá rolando um movimento um pouquinho maior dos artistas de fazer esse tipo de ilustração, né, pro Lenormand. Apesar das variações pequenas, assim, eu acho que causa um impacto muito grande. Por exemplo, um cachorro que tá eu tenho um baralho em que o cachorro está sendo segurado por uma colheira, assim, tem uma pessoa segurando o cachorro por uma colheira, enquanto o cachorro meio que está deitado. Então, assim, as pequenas variações da arte, do fazer artístico, da intenção do artista fazem muita diferença. Mas é isso, eu tenho trabalhado com arte, talvez mais pelas partes mágicas, assim, colocando isso nas minhas vivências mágicas, do que necessariamente fazendo uma arte para, né, acho que é isso, assim. E é trabalho mais manual mesmo, sem ser pintura, mas eu pretendo voltar para pintura aí, é uma coisa que me faz falta, né, é isto. A gente conversa, né, eu e Luma, muito sobre essa coisa, assim, existe uma coisa que assola muitos artistas, que é, às vezes, esse momento do hiatus, assim, né? Tipo, a falta de vontade, ou, na verdade, tem que você querer movimentar, mas não vem aquilo e tal. E eu passei por um processo parecido, eu tava há muitos anos sem pintar, assim, uns 3 anos sem pegar numa tela, e antes disso eu pegava, assim, a cada 2 anos, 1 ano, e fazia uma coisinha e tal. Então tinha essa angústia que eu também carreguei durante muito tempo, eu compartilho, né, entendo como a Luma tá falando, e eu volta e meio fico provocando ela, tipo, bom, vamos pintar, volta. Ela, inclusive esses dias, você falou que tava muito tempo sem pintar, mas esses dias você pegou e recomeçou uma tela nova, então já comecei um movimento aí. E é legal, assim, porque eu passei por um processo muito recente, assim, de um ano pra cá, de meio que um awakening, assim, né, a minha relação com a pintura antes, ela era muito pessoal, sempre foi o lugar onde eu depositava a parte mais íntima ali, mais, né, uma relação mais emocional, catártica, mas ela era muito, eu sentia que faltava um propósito, assim, eu, sei lá, pintava pessoas que eu amo, retratos, principalmente retratos, assim, né, e em algum momento a pintura ficou parada, mas eu continuei desenvolvendo a parte simbólica na tatuagem, que é um pouco mais ilustração com aspecto artístico, mas ele tem um caráter mais comercial ali, né, de atender o objetivo do cliente, não necessariamente a minha vontade pura de expressão ali. Tem uma mistura, né, mas é diferente. Então fazer só pra mim é uma coisa que antes eu sabia fazia de vez em quando batia vontade, mas ficava meio solto. E aí, como eu vim desenvolvendo a espiritualidade e a relação com o simbólico em paralelo, hoje em dia, quando voltou essa vontade de pintar, e aí por causa de processos pessoais, assim, até de
Eu antes estava num momento da minha vida que eu estava mais deprimido, e aí aquela vontade de movimentar voltou, né? Voltou com toda essa bagagem que antes eu não tinha. E aí, do nada, eu comecei, assim, a ter ideias de transformar textos e outras coisas que eu já estava desenvolvendo aí com essa pegada mais simbólica e transformar isso em telas, experiências pessoais que viraram textos mágicos, poemas artísticos, simbólicos e que viraram telas. E aí eu entendi que os meus fazeres começaram a se conectar todos, né? Antes eles andavam separados e eles começaram a se conectar, virou tudo um corpo só, assim. E aí nesse momento que eu tô hoje, que eu entendi que a minha prática de fazer um ritual para pintar uma tela é a minha maneira de fazer uma invocação ou uma evocação, basicamente, assim, né? Me relacionar com aquela energia ali para dentro, para fora, o que quer que seja, mas tá mergulhado ali. Perfeito, perfeito. Como a Luma falou brilhantemente, né? Magia e arte são criação, né? E invocar é tornar presente, né? E a arte é também, né? Tornar presente, né? Na tela, no espaço, né? Enfim, o que quer que seja, né? Eu tava uma coisa que você estava falando aí sobre essa questão das interpretações das cartas, né? Pessoais, né? O cachorro com a coleira, cachorro sem coleira, casa vista de dentro, casa vista de fora. Muita gente torce o nariz para versões diferentes do tarô ou do baralho cigano, né? Enfim, versões autorais, versões diferentes, né? Eu já torci muito o nariz também, mas na Ordem Hermética da Aurora Dourada, cada pessoa que chegava ao grau de adepto tinha que produzir o seu próprio tarô, né? A pessoa recebia uma instrução, no caso tarô, né? Tarô mesmo, né? Não um baralho cigano, era tarô, mas a ideia é a mesma. A pessoa recebia uma instrução do que era aquela carta. Essa carta tem um imperador que tá muito sério e que não sei o que lá, e ela tem um signo de Áries, e ela tem não sei o que. E aí ela recebia meio que um briefing da carta, e a partir daquela briefing ele tinha que fazer a carta, a própria carta, né? E aí saiu as mais diferentes cartas, óbvio, porque se você só faz uma descrição do que você quer pintar e não dá uma coisa pra pessoa copiar, ela vai criar, ela vai produzir os buracos do que aquela descrição não comporta, né? E aí se a carta, uma casa aconchegante é vista, não tá dizendo que tá vendo de fora de dentro, não tá dizendo se o cachorro tem coleira ou não tem coleira, né? A pessoa vai apenas produzir a imagem, né? E aí vai botar de si no próprio trabalho, né? Que eu acho que foi o que a gente falou lá atrás, mais pro meio do podcast, sobre o trabalho de desenvolvimento espiritual que também tem, né? Quando a pessoa tá lidando com aquele alfabeto, que é o baralho, ela tá também desenvolvendo os próprios símbolos, né? E despertando para as próprias questões internas, pessoais, né? Tá fazendo um trabalho de leitura, um serviço que está sendo contratado, de saber se o namorado, a namorada tá dando, não tá dando, tá comendo, se o chefe vai dar aumento ou não vai dar. Mas, no final das contas, aquela relação com os símbolos também é uma relação pessoal, de autodescoberta, né? Seja no tarô fodão lá, tarô de Thó, Marcélia, o Rider-Waite-Smith, ou o baralho cigano que ficou desprivilegiado na comunidade, mas que tem tanto valor, né, de desenvolvimento quanto qualquer outra ferramenta divinatória, né? Tem essa parte também aí, né? Então é assim, muito foda, muito foda. Isso é um fenômeno engraçado que começou a acontecer comigo justamente quando eu comecei a perceber que, além de eu estar escolhendo uma simbologia para trabalhar, sei lá, eu vou fazer uma tela de um deus, ou de uma carta tarô, ou uma ilustração de um baralho do Lenormand, uma carta específica. Quando eu vou escolher aquela simbologia, o que pega para mim, que eu acho que é justamente essa questão de cada artista dar o seu recorte, o seu pessoal, é tipo, vasculhar ali na minha vida se eu já me relacionei com aquele conceito, né? Qual foi sei lá, qual é a memória que eu tenho, sei lá, ou afetiva, ou prática, qual foi a treta que deu, ou qual foi a resolução, o aprendizado que deu, que se relaciona com aquele objeto que eu vou ali ilustrar, né? Aquela carta, aquele deus, aquele arquétipo, aquele símbolo. E aí eu tento fazer uma sobreposição de vivências onde eu vejo a participação daquele conceito ali na minha vida pessoal e trazer isso de alguma forma para onde eu tô desenhando, pintando, ilustrando, né? Perfeito. Gente, temos que encerrar. Infelizmente, o papo tá muito bom. Nós temos que seguir pro encerramento. Então eu agradeço primeiramente demais a participação de vocês. Foi muito legal, muito bacana. Obrigado mesmo por trazer aí a visão e o trabalho de vocês.
Então vou dar aquele minutinho aí para cada um fazer o seu próprio jabá e falar as suas palavras finais, né? Onde vocês são encontrados, quem quer contratar o serviço de vocês, ou participar do Catarse, ou entrar em contato aí com vocês, como é que faz para fazer. Eu vou começar com a Aline, para depois fechar com vocês dois. Então, Aline, por favor, suas considerações finais e jabás. Bom, muito obrigada aí, foi super legal, um prazer conhecer vocês e que trabalho legal que vocês estão fazendo, fizeram, vou continuar fazendo e que receba o apoio total aí da comunidade, que é sempre muito bem-vindo, né? Quem quiser me achar, aline.camargo5817 no Instagram, como oraculista. Lá no meu perfil tem mais uma porrada de coisa que eu faço. Não vou fazer propaganda de mim, porque não é o intuito, mas eu queria agradecer, porque foi uma conversa muito legal, muito edificante, e que estimule aí novos cartomantes. Obrigado, Aline. Prazer enorme. Diz aí, Raul, suas considerações finais, seu jabá. Beleza. Bom, o pessoal pode me encontrar no Instagram, @raontatu, que é o meu Instagram de tatuagem, e no Instagram, @artesmágicas, com K, que é onde eu posto as pinturas, os desenhos. Ele tava meio parado, agora eu vou começar atualizando com essa última leva de telas, a óleo aí que eu venho pintando no último ano. Tava meio que em segredo, agora eu tô começando a revelar. E o principal, acho que hoje é trazer o meu projetinho que tá lá no Catarse, no financiamento coletivo, que é a proposta de fazer essa ilustração das 36 cartas do Lenormand, mais algumas cartas com ilustrações extras, interpretações mais pessoais. Vai ser um baralho com uma qualidade legal, assim, tamanhozinho maior, as cartas mais resistentes, então baralho luxo. Tem a opção mais simples para quem quiser, mas o luxo tá bem caprichado, assim, na qualidade. Vai vir com um livro guia também, para quem quiser, impresso também, dependendo da faixa de apoio. Então a minha proposta é fazer um projeto concreto a partir dessas ilustrações que eu tenho feito, né? Então conseguir viabilizar a produção e tudo mais, e também serviu um pouco de estímulo aí para eu concretizar, né? Já ilustrei mais da metade, assim, falta algumas, e aí lapidar e tudo mais. Então convido o pessoal que tem interesse para conhecer mais do Lenormand, que vai estar tudo lá explicadinho, tem livro guia. Eu vou dar até uma palestrazinha humilde, assim, mas passando para quem é leigo mesmo, quem quiser, né? Vai ter uma possibilidade de fazer um aulão, assim, para conhecer um pouquinho das cartas e tudo mais. E é isso, uma interpretação artística diferente das outras que tem aí, tentando fazer alguma coisa nova, mas é uma angústia que eu tinha, né, de encontrar um baralho que tivesse a ver comigo, e acabou saindo eu fazendo ele. Então é só ir lá no catarse.me, tá? E buscar por baralho cigano, catarse.me/baralho-cigano, a URL, vou depois mandar pro Fábio botar aí na descrição do vídeo. Nas minhas redes sociais eu tenho compartilhado também. Acho que é isso, galera. Obrigado, espero que vocês curtam. E quem quiser perguntar, tirar dúvida, pode mandar DM lá no Instagram, que eu vou querer trocar ideia, saber o que o pessoal tá achando. Valeu, queria Queria agradecer muito pelo convite. Foi um prazer conhecer você, Aline, também. Para me encontrar, vocês podem procurar no Instagram por Avone Tarô. Também tem um site particular onde vocês conseguem fazer um agendamento lá. Eu vou deixar aqui um cupomzinho de desconto, foco. Só colocar lá, vocês vão ter 20% de desconto nas consultas. E é isto. Se vocês quiserem saber das fofocas ou do lado mais espiritual da coisa, independente do propósito, tô aí pra quem precisar ou quiser, tá? Então, até a próxima. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todas vocês. Cara, foi muito incrível, foi muito maneiro mesmo. Foi meio que quase de improviso, a gente, várias marcações pra conseguir. Dificuldades técnicas, mas a gente conseguiu fazer. E, cara, muito legal mesmo. Obrigado demais pela disposição. Obrigado a todo mundo. Obrigadão, Flávio. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o programa até o final. Um beijo no coração de todo mundo e 93.